Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 9 de abril de 2025 para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário e se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para você receber também nosso devocional diário. Vem comigo meditar e orar. Nossa leitura de hoje será em Josué, capítulos 16, 17, 18 e o 19 até o versículo 9. Posteriormente, leremos Lucas, capítulo 9, de 1 a 22. Antes, porém, vamos orar? Ó Deus de amor, de graça e bondade, nós estamos diante do Senhor humildemente para suplicar ao Pai que o Senhor esteja nos iluminando neste momento de leitura da Tua Palavra. Precisamos, ó Deus, ter a nossa mente iluminada, nosso coração aberto, disposto para receber a Palavra do Senhor, para aplicá-la em nossas vidas, para compreendê-la, Pai. Nós precisamos entender o que nós lemos. Sabemos que ela vem de encontro às nossas necessidades sempre. E nós precisamos que o Senhor fale conosco nesta manhã, através dessa leitura. Em nome de Jesus, nos edifique com ela, através dela. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos. Vamos para a leitura sem mais delongas. Josué, capítulo 16. A herança de Efraim. O território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para Luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote e desce rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até o limite de Bet-Horon, de baixo e até Gezer, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no oriente, Atarote-Adar, até Bet-Horon de cima, e vai o limite para o mar com Miquemetate, ao norte, de onde torna para o oriente até Taanate-Siló, e passa por ela ao oriente de Janoa, desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai o limite para o ocidente ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias. Não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer. Assim, habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Josué, capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, e os filhos de Ariel, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. São estes os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança.
Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está a leste de Siquém, e vai este limite rumo sul, até aos moradores de En-Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então desce o limite ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés ao sul do ribeiro pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite. Pelo norte tocam em Azer e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã e suas vilas, Ibleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanac e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, a região dos 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Josué capítulo 18. O resto da terra dividido em 7 partes. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José no seu ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra e mostrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens e passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor. E ali repartiu Josué a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel, a herança de Benjamim. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão,
subia ao lado de Jericó para o norte, subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali passava o limite à luz ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Atarote Adar, ao pé do monte que está ao lado sul de Bet-Horon de baixo. Seguia o limite e tornava ao lado ocidental para o sul do monte que está defronte a Bet-Horon para o sul, e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Kiriat Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. Descia o limite até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus para o sul, e baixava em Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a Ensemes, de onde passava para Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia à pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, defronte da planície, e descia à planície. Depois passava o limite até o lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul. Este era o limite do sul. Do lado oriental, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades de Benjamim. As cidades das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque, Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades com suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus. Esta é Jerusalém. Gibeá e Kiriate. Ao todo, 14 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué capítulo 19, de 1 a 9, a herança de Simeão. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da dos filhos de Judá. Na herança tiveram Berseba, Seba, Moloda, Azar, Sual, Balá, Ezem, Etolade, Betu, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, ao todo 13 cidades com suas aldeias. Aim, Rimon, Eter e Azã, ao todo 4 cidades com suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Balat-Ber, que é Ramá do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, de 1 a 22. As instruções para os 12. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem o bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando cura por toda parte. Herodes e João Batista. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros: Elias apareceu. E outros: ressurgiu um dos antigos profetas.
Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Encerramos nossa leitura por hoje. E não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Agora vamos comigo parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 9 de abril de 2025. Parabéns aos casais, completando mais um ano de casados, os bebezinhos também, mais um mês de vida. Meus parabéns especial vai para a empresa Rosa de Saron, lá em São José do Rio Preto. Vai para o Thales Schur, lá em Rondonópolis. E para o Adriano Aquino, também em Rondonópolis, Mato Grosso. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por conceder à empresa Rosa de Saron, ao Thales Chu e ao Adriano Aquino mais um ano de vida. Rogo as ricas bênçãos do Senhor sobre eles, Pai, dê sabedoria e gestão à líder ou líder da Rosa de Saron, que eles possam, ó Pai, ter sabedoria para administrar esta empresa e que o Senhor os acompanhe, os ajude, Pai. E a todos dê, ó Pai, dádivas de amor, de paz, de alegria, de sabedoria, de saúde, de prosperidade, de discernimento, de muitas felicidades, muitos anos de vida. Rogo também que o Senhor os transforme pela renovação da mente, a fim de que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nossa oração é em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?